Fala população, Alexandre Linhares aqui, Branding Além do Digital, mais um episódio que a gente veio aqui debater sobre assuntos polêmicos, assuntos profissionais, nossa visão de mundo, dilemas e tudo mais que possa fazer parte aí dos nossos desafios ao longo da nossa carreira profissional e também da nossa vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, clica, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário que eu vou responder cada um com muito carinho. Acho que a ideia do meu canal aqui é combinar questões do empreendedorismo, questões da minha formação, da minha segunda especialização, que é em branding e gestão de marcas, mas também trazer muitas questões que eu pude presenciar em diversos lugares que eu já pude estar na minha vida, os países que eu já visitei. Eu sou um grande apaixonado por hábitos e costumes, gosto de analisar essas nuances que fazem parte do ser humano, né? Como que, ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa era digital exponencial, de inteligência artificial, de recursos tecnológicos, de avanços, ao mesmo tempo que a gente se coloca de uma forma tão grande, tão disruptiva, ao mesmo tempo nós somos tão pequenos e tão frágeis. E dentro do meu dia a dia, às vezes dirigindo, academia, no banho, nós temos alguns diálogos internos, e eu acredito que isso aconteça com você também. Meu Deus, será que eu tô ficando com o nariz cheio de café? E não é segredo para ninguém que a gente tem diferença de gerações colocadas em caixinhas como geração X, Y, Z. E esses contrastes, essas diferenças entre gerações, elas acabam mexendo muito com a convicção, com os valores, com as inclinações naturais que as pessoas têm em relação à vida, em relação às contradições da vida. E tem um assunto que é bastante delicado de abordar, porque talvez ele vai conectar com muitos, talvez não vai conectar com ninguém. Tem um assunto que é preciso trazer com bastante pé no chão, bastante realismo, que é que nem tudo vai dar certo. Esse é o título do nosso episódio de hoje. Nem tudo vai dar certo. E a gente precisa aprender a lidar com as expectativas. Uma vez eu escutei que a expectativa é a mãe da merda. E é verdade. Talvez você já tenha passado por uma situação dessa na sua vida, que você colocou muita expectativa, aquilo não deu certo, você se frustrou muito. Mas qual que é o caminho ideal para a gente ser um ser humano saudável, que sabe conviver com as suas vitórias e com as suas derrotas? A gente vive um tempo em que parece que tudo foi otimizado, tudo é muito fácil, tudo parece ser ou deve ser muito fácil. Ser milionário antes dos 30, né? Você abrir um negócio e dar certo já de primeira, você não quebrar a cara, você arranjar o emprego dos sonhos e sair ganhando acima de 5 dígitos já, sem antes ter calçado as sandálias da humildade, você ter percorrido caminhos que te forjaram um ser mais resiliente. E eu acho que esse é um assunto que merece ser tratado com bastante atenção e que a gente seja lúcido. Nem tudo vai dar certo. Essa é uma questão muito importante, porque se a gente viver nos dois extremos, achando que tudo vai dar errado, nós nos tornamos pessoas covardes. Se a gente também viver lá no outro extremo, achando que tudo vai dar certo, a gente vai viver no mundo da ilusão, da utopia. Porque merdas acontecem. Nem tudo sai exatamente como a gente planeja. Mas o principal tópico é que a gente aprende colocando em teste, colocando em prova, uma das virtudes que é um pouco negligenciada, que é a coragem. Como diz um grande pensador, a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois garante todas as outras. E realmente é um desafio muito grande seguir os nossos instintos, a famosa expressão seguir o nosso coração. E nem sempre, ou na maioria das vezes, o nosso coração não vai nos colocar no lugar de crescimento. Ele vai colocar a gente num lugar de conforto, de que você está realizado, alegre, feliz, satisfeito, que está nutrindo a sua alma, a sua vida. Nem sempre seguir o coração é a melhor maneira de atingir os nossos objetivos. Eu lembro que quando eu estava começando a vida adulta, vamos falar assim,
estava ingressando na universidade, era muito comum que nós víssemos tanto familiares quanto colegas começar um curso, não se identificar, sair, começar outro. Pessoas se formarem, mas não exercerem. Pessoas, às vezes, fazer um concurso, passar e, por incrível que pareça, seguir uma vida inteira, cumprir 30, 35 anos naquele concurso, apenas pelo valor financeiro, apenas pelo salário, apenas pela suposta estabilidade. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? É muito comum a gente, às vezes, ir aposentando os nossos sonhos, né, engavetando eles, não colocando em prática. Recentemente, eu e a minha mulher, a gente acabou optando por ir para um apartamento novo, um apartamento melhor, um apartamento maior, porque a minha casa anterior, ela foi toda planejada, então eu não consigo tirar praticamente tudo que tem lá, né? Tive que deixar. E teve um momento que eu afirmei, falei, cara, que legal. Fazia tempo que eu não pegava um desafio grande desse, um desafio novo, em que eu tivesse que começar uma coisa do zero. E assim como eu estou falando aqui no vídeo, nem sempre tudo vai dar 100% certo o tempo todo. Isso aconteceu comigo também nas minhas viagens. A gente sai com algo em mente, mas nós não conseguimos controlar tudo a todo momento. Às vezes essas coisas ruins que acontecem, que a gente não planejou, se a gente levar pelo lado negativo e passar achando que é uma teoria da conspiração, que estão fazendo macumba, olho gordo, que estão lançando inveja para você, às vezes não é isso. A gente tem que tomar muito cuidado e não ser contaminado, não ficar neurótico, achando que existe uma força suprema, negativa, agindo em cima. Não. É simplesmente a vida acontecendo. Simplesmente a vida acontecendo. Mas como que eu posso pegar essa reflexão de que nem tudo vai dar certo e mesmo assim ir à luta? Tem um ditado que eu inventei que diz: o interessado vai à luta, o curioso sempre vence. Fazendo uma analogia, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, quando eu levantava o braço e perguntava para algum professor, sempre algum engraçadinho falava, seu burro. E olha como é sutil, né? Às vezes a gente fica convivendo com aquela crítica, aquela pessoa chamando você de burro. Só que hoje, lembrando desses episódios, praticamente mais de 25 anos depois, eu extraí um grande aprendizado sobre ser chamado de burro. Eu acredito que o aprendizado de perguntar, de investigar, de ir à luta, nos concede uma vantagem competitiva muito grande. Desde que eu abri minha empresa, eu converso com todo dono e pergunto para eles, qual que é o principal desafio da tua empresa? Unânime, todos me dizem, mão de obra, pessoas, muito ruim. Sempre parece que vai haver essa disputa entre o idealizador, o fundador e as pessoas, o time. Por mais que exista uma cultura bem definida, por mais que exista processos bem definidos, quanto que a gente consegue trazer de casa a tal da motivação, o engajamento? Ah, não, se eu não vou ganhar nada em troca disso, eu não vou fazer. Né? Eu não vou entregar mais do que o prometido. Então são detalhes que, se a gente não souber trabalhar bem na nossa mente, entre buscar fazer mais, entregar mais do que o prometido, ou saber que nem tudo vai dar certo, como é que a gente lida com essa frustração? Como é que a gente lida com... Como é que nós cultivamos mais resiliência quando as coisas não saem como planejado? Porque nem tudo vai dar certo. E se você reparar bem, existe uma linha que divide exatamente algumas gerações que já nasceram com tudo no colo, já nasceram no meio da tecnologia, já nasceram arrastando telas para cima, para os lados, unidirecional, com tablets, smartphones. O poder aquisitivo dos pais um pouco maior. Essas pessoas não passaram dificuldade. Essas pessoas não
trilharam aquele caminho da dúvida, do medo. Eu lembro que quando eu era criança, eu morria de medo se o meu pai, aos 38 anos de idade, ficasse desempregado. Porque era uma época de muita escassez. E as pessoas davam muito mais valor a um trabalho, a ter um trabalho. Hoje, por pior que esteja a economia, por mais desafiador que seja esse assunto, por mais que divida opiniões, nós temos um tecido social, nós temos uma população tão densa, tão vasta, com mais de 200 milhões de habitantes, e todas essas pessoas possuem uma necessidade. Ainda mais um país de terceiro mundo extremamente consumista. Então fica sem trabalho quem quer. Se você quiser, você pode roçar uma grama, cuidar de uma criança, ser babá de um cachorro, trabalhar numa obra, trabalhar de garçom, trabalhar de mensageiro no hotel, trabalhar fazendo frete, trabalhar do que for. Eu falo às vezes a caneta é mais leve que a enxada, mas todo mundo às vezes passou por um processo de forjamento na dureza, na resiliência. E eu acredito veementemente que a pessoa passar por um período de teste, a gente fala nas organizações o escraviário, ou às vezes a pessoa passar pelo período de estágio, depois ser efetivada, um cargo júnior, sofrer aqueles desafios, puta, eu não sou reconhecido, caramba, vou virar a mesa, vou mandar tudo isso aqui a merda, vou para outra empresa. Quem nunca passou por isso? Como é que eu lido com estas questões? Como é que eu lido com essas contradições da vida? Sem me tornar uma pessoa que eu acho que o universo gira ao meu redor e acho que o universo me deve algo. O pessoal tem mania de demonizar o empregador, demonizar o empreendedor, bilionários não deveriam existir. Irmão, é filosófica a parada. Faz melhor do que ele. Abra a sua própria empresa, construa a sua própria marca. Seja livre. Ué, você é livre. Você é livre, você é adulto livre. Você tem 24 horas por dia para decidir o que você quer fazer. Menos permanecer num trabalho que você não gosta, cuspindo no prato que você come. Por que você não abre sua empresa? Então como é que a gente está lidando com essas frustrações? Por que eu estou escorrendo a vida entre os meus dedos, perdendo meu tempo dentro de uma empresa que eu não gosto? Às vezes, inclusive, odiando a sua rotina. Fazendo absolutamente as tarefas por pura obrigação. Isso aí tem um nome para isso, masoquismo. A pessoa gosta de sofrer. E esse conflito geracional, ele provoca, né, essas diferenças assim. Palavras machucam. A pessoa trabalha no ar-condicionado, tomando cafezinho patrocinado pela empresa, e nada nunca tá bom. Nada nunca está bom. Você pode dar o melhor salário do mundo, a pessoa vai continuar reclamando da vida. Reclamando de ser subordinada. O simples fato de ser requisitada, pedida uma tarefa, de ser exigida, parece que dói, parece que machuca, parece que você está jogando ácido na cara da pessoa. De fazer o básico bem feito. Ser uma pessoa comprometida, cumprir prazo, entregar qualidade. Feedback nem pensar, pelo amor de Deus. Porque o mundo tem que ser orquestrado de acordo com o universo perfeito dela. Então esse descolamento da realidade é muito comum entre os ambientes corporativos, entre o empreendedor e os seus colaboradores, a sua equipe. O famoso, irmão, ninguém te deve nada. O universo não te deve nada. Dê o seu melhor. As pessoas que mais progridem na vida, sem querer levar para o lado da fantasia, do esoterismo, são as pessoas que doam, se doam, servem. E é impossível que você seja tão negativo assim que você acha que todo mundo é filha da puta que vai te passar a perna e te colocar para trás. Quantos, ao longo de décadas, quantos empresários conseguem olhar para dentro da sua equipe e pensar isso? E não vai dizer, cara, essa pessoa é foda, meu. Porra, esse cara é diferenciado. Esse cara é sangue no olho, faca nos dentes. Esse cara merece crescer comigo. É impossível que seja todo mundo tão canalha assim, que vai se aproveitar de você e te passar a perna. Por quê? Porque é mais fácil eliminar do imaginário das pessoas a competição. A perspectiva de progredir.
A perspectiva de ser o melhor. Você imagina que merda que seria se atingissem esse objetivo de eliminar do imaginário das pessoas a perspectiva de evoluir, de ser campeão. Porque tem ideologias aí que nutrem a incapacidade do ser humano, querem igualar as pessoas para baixo, na miséria, na pobreza. Jamais igualar para cima. Então, qual é o melhor cenário do universo que existe uma certa competitividade, de baixo para cima, não de cima para baixo, como o Nassim Taleb fala no livro Antifrágil, que essa competição de baixo para cima ela é benéfica, diferente de uma competição de cima para baixo de governos tiranos e autoritários que supostamente estão pensando no coletivo, mas só estão nutrindo a barriga gorda deles, da oligarquia, vivendo do bom e do melhor. Socialismo para vocês, capitalismo para mim. Relógios caríssimos, sapatos caríssimos, diárias em hotéis luxuosíssimos. Então esse descolamento da realidade é o que a gente precisa estar atento. E é lógico, os semelhantes se agrupam. Eu vejo que isso aí é batata. Batata. Os semelhantes se agrupam. Mas é importante que em nossa vida a gente passe por algumas trincheiras que vão nos endurecer como ser humano. Que vão nos preparar para aquele momento, aquela porrada, aquele soco que veio do nada. Mike Tyson já dizia, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. E às vezes esse soco, ele vem de onde a gente menos espera. Uma traição no casamento, um sócio que roubou, bateu o carro feio, sofreu um golpe. Entendeu? Como é que a gente pode se preparar para esses nãos da vida, esses golpes da vida? Como é que a gente lida com essa tal da resiliência? Falo aqui para vocês não da condição de um ser humano perfeito, mas de alguém que já passou e passa pelos mesmos desafios que você. Os mesmíssimos. Eu falo, problema não escolhe cor nem classe social e nem orientação sexual. Só muda de endereço. Claro que uma pessoa próspera, rica, milionário, bilionário, as coisas ficam mais fáceis, um pouco menos dolorosas. Não estou aqui desmerecendo a vida, uma vida difícil, uma vida miserável, como eu já vi num país africano. Mas problemas existem. Nem tudo vai dar certo. E é muito louco porque algumas pessoas que têm esse senso mais matemático, mais calculista, ela não se surpreende às vezes quando algo não deu certo. Ela simplesmente sacode a poeira e segue em frente. Acho que o nosso grande problema, quando algo fracassou, é ficar remoendo aquilo. Falo, inclusive, por experiência que eu já passei na minha vida, que me sequestrou emocionalmente. A gente vê principalmente nessa questão da política, as pessoas sequestradas mentalmente e emocionalmente, deixando de viver a própria vida. E fica ali o dia inteiro perdendo tempo, em discussão, no WhatsApp, enfim. Como é que eu posso agir para que eu não seja sequestrado emocionalmente, nem mentalmente? E nem meu tempo. É um recurso valioso que nunca mais volta. Espero que o que a gente debateu aqui hoje faça muito sentido, que traga um pouco de pé no chão para todos, mas que não nos desmotivem, mas que nos muna de coragem e resiliência para tirar os nossos planos do papel, colocá-los em prática, executar e buscar, no melhor dos cenários, atingir todos eles. Ser uma marca com espírito, ser uma pessoa de destaque na sociedade, aquela pessoa que arrasta pelo exemplo e não pelo discurso. Que vocês possam ser senhores e capitães do próprio destino. Que consigam ser heróis de si mesmo. Encantar o mundo com essa beleza, com essa potência da vida. E ir sempre em frente. Buscar sempre mais. Se esse conteúdo explodiu tua cabeça, compartilha, manda para mais pessoas, para que a gente continue fortalecendo aqui a nossa comunidade e trazer cada vez mais pensamentos que edifiquem o ser humano aí, mas principalmente a nossa carreira, a nossa família e os nossos negócios. Um grande abraço.